Olá, bom dia, crianças! E aí, vamos às atividades de língua portuguesa? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, A Última Gota. Então, nós vamos trabalhar o livro didático, páginas 43 a 46, tá certo? Então, vamos lá, as nossas atividades de língua portuguesa. Muito bem, crianças, aqui no capítulo 6, A Última Gota, né? Vocês já estão vendo aqui, né? A primeira imagem que a gente vê são duas crianças aí brincando na chuva. E aí, você já pensou em armazenar a água da chuva? Neste capítulo nós vamos aprender aí e entender como isso é possível, tá bom? Então vamos às nossas atividades. Então aqui, no primeiro momento, nós já temos o Diga Aí, não é? Que é um cartaz que a gente está vendo aqui, né? Um infográfico, que nós já sabemos que é um infográfico, onde tem aqui uma mensagem, né? Tá trazendo aí com figuras, bem colorido, tá certo? Então, nós vamos analisar o cartaz aqui, o que traz para nós de informação. Então, primeiro que nós temos aqui já é o quê? Campanha de consumo consciente da água. Olha só, é um tema aí que nós já viemos aí conversando há muito tempo sobre o consumo consciente da água, né? Então, está aqui, ó, escrito em bem grande, né, em letras de cor azul, dizendo: reduza, respeite. Ou seja, temos que então reduzir aí o nosso consumo, né? Saber usar adequadamente aí a água para não faltar no futuro e também respeitar, né? Então já vem aqui escrito bem grande no tom de azul, né? A cor da letra azul, reduza, respeite. Então vamos ver o que diz aqui no cartaz. Nós estamos trabalhando muito para evitar o desperdício de água. Faça parte dessa campanha. O futuro depende de todos nós. Aqui nós temos um link, tá? Acesse www.saema.com.br/consumo consciente. Então, vocês vão acompanhando junto comigo aí o cartaz, tá? Tá em letras pequenininhas aqui, mas vocês vão acompanhando aí com o livro. Então, diz aqui, né, pra gente, então, estar aí trabalhando, né, para evitar o desperdício da água, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? E é utilizando então dessa campanha aí para que as pessoas, né, tenham consciência, para que no futuro, né, nós possamos ter água aí. Então, o futuro para nós termos aí a nossa água, né, para nosso uso, depende de nós, né? Depende então do nosso uso consciente. Então, nós viemos aqui, né, ver que está dizendo aqui no cartaz as imagens. Olha só, a primeira imagem diz assim: pequenos gestos fazem a diferença. Não deixe torneira pingando. Olha a segunda imagem. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Terceira imagem. Não demore no banho. O planeta agradece. E a quarta imagem mostra para nós: eu pratico o consumo consciente de água. Então, são informações que está trazendo aqui para nós, né? Maneiras da gente poder, então, usar aí adequadamente a água, tá certo? Olha só, esse cartaz aqui é lá do município de Araras, tá? A prefeitura de Araras que está então colocando aí essa campanha para a população, tá certo? E nós temos a empresa ali que é a Saema, né? Que é a empresa então que tem o fornecimento aí de água. O que nós temos ali então? Ó, um QR Code, tá? Que vocês vão acessar. Nesse QR Code são slides aí, dicas para economizar a água, tá? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais aí sobre o consumo consciente de água. Tá certo? Muito bem, então vocês vão analisar o cartaz, tá? Vão ler direitinho novamente aqui, tá certo? Para responder as perguntinhas a seguir. Olha só, são 4 perguntinhas. Número 1, por que é preciso responsabilidade e cuidado com o consumo da água? Que campanha esse cartaz está divulgando? Quem está promovendo essa campanha? Além de economizar, de que outras formas podemos cuidar da água do planeta? A prevenção da água é responsabilidade de todos. De que maneira seu mau uso pode afetar as gerações futuras? Olha só, a gente falou muito aí sobre o uso consciente, de como usar a água, né? E agora você vai falar aqui, ó, de que maneira o seu mau uso pode afetar as gerações futuras. Tá certo? Então vocês vão responder essas perguntinhas no caderno de língua portuguesa. São todas relacionadas aí ao cartaz aqui, tá? A campanha do consumo consciente da água. Que quem está então fazendo então essa campanha é a prefeitura de Araras, tá bom? Muito bem. Então vamos à próxima atividade aqui. Clique no texto. Carta pessoal de reclamação. E aí, você costuma escrever cartas? Para quem?
Para quem que vocês escrevem cartas? Tem várias maneiras aí, né? Hoje em dia a gente envia cartas por e-mail, pode enviar por correio, né? Mas antigamente, lá, quando eu era do tamanho de vocês, a gente só enviava cartas por correio. Hoje a tecnologia aí, ó, veio para nos ajudar. Então a gente tem outra maneira aí de enviar cartas, né? Que é por e-mail. E aí, você costuma então escrever cartas? Para quem que vocês escrevem cartas? Número 2. Você já escreveu uma carta ou um e-mail reclamando de algum serviço ou um produto? E aí, vocês já fizeram isso? Ou os pais de vocês já fizeram esse tipo de carta reclamando aí de algum serviço ou de algum produto? Temos um site, né, que é o Reclame Aqui, que é uma forma aí das pessoas estarem reclamando, né, de serviços ou de produtos. E ali tem empresas que ajudam, então, a resolver algumas situações aí. Então, você vai escrever aqui, se você já escreveu uma carta ou um e-mail reclamando aí de algum serviço ou produto, tá bom? Então, vamos à carta pessoal de reclamação. O que é carta pessoal de reclamação? Carta pessoal de reclamação é uma carta que se destina a uma empresa, pessoa ou instituição e serve para que a pessoa que se sente prejudicada por um serviço ou produto possa expressar seu ponto de vista e solicitar uma reparação. As cartas de reclamação podem ser enviadas pelos correios, por e-mail ou publicados em sites específicos para isso. Geralmente, elas apresentam a estrutura básica de uma carta pessoal, onde tem local, data, uma saudação, o destinatário, que é para quem você está escrevendo, né? Ou uma empresa, ou uma pessoa, uma expressão de despedida e a assinatura do remetente. Quem que é o remetente? É quem escreve a carta. Então, quem escreve a carta é o remetente e o destinatário é quem recebe a carta, tá? Para onde vocês estão escrevendo? É uma empresa, é uma pessoa, tá certo? Então, carta de reclamação é isso. É uma carta onde você destina a uma empresa aí solicitando, então, reparos sobre alguma coisa que você foi prejudicado, né? Sobre um serviço ou um produto, tá bom? Temos, então, um exemplo aqui de uma carta pessoal de reclamação. Olha só. Temos aqui, então, o texto, tá? De uma carta de reclamação. Vocês vão acompanhando aí comigo. Escoamento de água em via pública. Então, é o título aqui da nossa carta, tá? Logo acima, nós temos aqui, ó, quinta-feira, 4 de janeiro de 2018, às 9h01. Temos, então, ali, ó, DAEB, Departamento de Água e Esgoto. E logo, então, o título, né? Escoamento de água em via pública. Então, vamos ler o que diz a carta para depois nós analisarmos aí cada item dessa carta. Prezados, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública, na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. O escoamento está ocorrendo há mais de um mês e pode provocar um acidente em razão de que os carros e motos podem derrapar com a água na pista. Piloto minha moto e digo que há riscos de acidente, desperdício de água e sujeira na via pública e nos carros e roupas de quem transita pelo local. Há dias que há água em abundância no local. Aguardo o retorno. ATT Fernanda. Então, vamos analisar aqui parte por parte nesta carta. Então, quando diz ali, ó, quinta-feira, 4 de janeiro de 2018. O que é essa data? A data que foi escrita a carta de reclamação, a carta pessoal de reclamação. Foi escrita, então, na quinta-feira, 4 de janeiro de 2018, às 9h01. Quem que é o DAEB, Departamento de Água e Esgoto? É o destinatário. Então, é uma empresa, né, que está recebendo essa carta aqui, pessoal de reclamação. Escoamento de água em via pública. É o tema da carta, né? Alguém está escrevendo, então, sobre o que está acontecendo lá, que é o escoamento de água em via pública. O que é o escoamento ali, né? É a água que está vazando ali, ó, em alguma via pública, né? Está vazando água, escoamento. Em via pública, é na via, na rua, na avenida, tá certo? Então, ela começa com uma saudação, prezados. E aí, ela começa, então, a dizer o objetivo da carta. O que é o objetivo desta carta aqui, do texto? Ela solicita, então, uma providência urgente a respeito, então, do escoamento da água que está acontecendo o quê? Em via pública. Qual que é a via pública que está acontecendo esse escoamento de água? Lá na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique, tá?
Muito bem. Então, quanto tempo que está acontecendo esse escoamento? Ela diz, ó, o escoamento está ocorrendo há mais de um mês. E o que pode acontecer? Quais são as consequências desse escoamento de água ali naquela via pública? Pode provocar um acidente, né? Em razão de quê? De que os carros e motos podem derrapar ali com uma água na pista, tá? E ela diz a situação do problema, né? Que ela pilota a moto, né? E digo que há riscos de acidente. Também tem a questão que do desperdício de água, sujeira na via pública, né? E nos carros e roupas de quem transita pelo local. Então, essas são as consequências do escoamento de água que está acontecendo ali naquela via pública, tá? E ela diz novamente, há dias que há água em abundância no local. Há muito tempo que está acontecendo aí esse desperdício de água, né? Esse escoamento de água aí na via pública. Logo ela diz, né? Aguarda o retorno, que ela espera então uma resposta. ATT, o que é o ATT? É a abreviação de atenciosamente. Então, ela agradece atenciosamente, assinado então Fernanda. Quem que é a Fernanda? É o remetente, é ela quem está escrevendo a carta. E o destinatário, quem é? O DAEB, Departamento de Água e Esgoto. Tá certo? Então, analisamos essa carta, tá certo? Então, o que é a estrutura de uma carta? A carta possui alguns elementos, né? Ela possui uma data em qual ela foi escrita, há um destinatário, tá? E há também um remetente, e aquele que assina a carta. Então, é o remetente e aquele que assina a carta, tá certo? Então, vimos então o que é uma carta aqui de reclamação. Então, vocês vão ler novamente a carta, analisar então cada detalhe aqui, o que a Fernanda está dizendo aqui nessa carta, para vocês responderem as perguntas a seguir, tá bom? Então, vamos às perguntinhas. Então, vamos começar aqui com o número 4. Quem é o destinatário da carta? E o remetente? Destinatário, a própria palavra já diz destino, a quem é, para quem é esta carta, né? Quem é que está recebendo a carta? Qual que é o destino desta carta? Então, é o destinatário. E o remetente é quem escreve a carta. Número 5, quando o texto foi escrito. Então, a carta tem, então, um elemento, né? Que é a data qual ela foi escrita. Então, vocês vão voltar lá na carta de reclamação e ver lá qual foi a data que foi escrito, então, aquela carta pessoal de reclamação. Número 6, o que significa dizer que há um escoamento de água na via pública? Não é? O que está acontecendo ali? Vazamento de água, né? Na via pública, que é uma rua ou uma avenida, tá? Número 7, a expressão via pública é usada como sinônimo de avenida ou rua ou calçada. Marque apenas uma alternativa aqui, tá bom? Número 8, qual que é o objetivo do texto? Por que a Fernanda está escrevendo aquele texto? Qual que é o motivo, então, daquela carta ali? Qual que é o objetivo do texto que ela escreveu? Número 9, onde está ocorrendo o escoamento? Qual que é o local, né? Onde está, qual que é a via pública que está acontecendo aquele escoamento de água? Número 10. Há quanto tempo está acontecendo, ou melhor, ocorrendo o escoamento? Quais são as consequências dessa situação? Então, há quanto tempo que está acontecendo aquele vazamento de água, aquele escoamento está acontecendo há quanto tempo? E quais são as consequências, né? O que pode acontecer ali com aquele, se ainda continuar acontecendo aquele escoamento de água ali? Quais são as consequências que pode ocorrer ali, não é? Número 11. O texto que você leu é uma reclamação ou é um elogio? E aí, marca apenas uma alternativa. E o número 12, vocês vão observar o formato do texto, porque é correto dizer que se trata de uma carta, não é? Como eu falei para vocês. Por que nós vimos ali que é correto dizer que se trata de uma carta? Uma carta possui elementos, né? Ela possui data, ela possui um remetente e ela possui um destinatário, né? E também possui ali o texto, né? O que está querendo dizer, quais são os objetivos, por que ela está escrevendo aquela carta. Então, os elementos fundamentais de uma carta é possuir data, um destinatário e um remetente, tá bom? Então, vocês vão observar novamente o formato do texto ali e por que é correto dizer que se trata de uma carta, né? Nós temos uma saudação, nós temos uma assinatura, né, do remetente. Então, são aí elementos que se trata, então, de uma carta, tá bom? Então, são as atividades hoje de língua portuguesa. Vocês vão realizar as atividades aí que vocês conseguirem, tá bom? E aí a gente se encontra lá na nossa aula, na sala virtual, para corrigir essas atividades e discutir um pouquinho mais aí sobre o assunto sobre carta pessoal de reclamação, tá bom?
Bons estudos para vocês. Aguardo vocês então lá na nossa aula, na sala virtual. Até lá!